Oi pessoal, tudo bem? Bom, então no último vídeo eu tive que cortar aqui, né, por conta de que ia cortar automaticamente. Tá, aqui estávamos falando sobre a definição de Bronsted-Lowry, né, a respeito do que é o ácido, o que é uma base, certo? Vamos continuar então aqui no exemplo 2, tá? Então quando a gente pega essa reaçãozinha aqui, ó, tem uma entidade que vai ser um ácido, tem uma entidade que vai ser uma base, tem uma entidade que vai ser o ácido conjugado e vai ter uma entidade que vai ser a base conjugada, certo? Então, olhando para a reação e dando um zoom, né, o que está acontecendo na interação entre a amônia e a água, né? O que está acontecendo é o contrário, que a água normalmente ela é protonada, mas nesse caso ela está protonando a amônia, né? Quando a gente repara na estruturinha aqui, ó, o antes e o depois, a amônia antes tinha 3 hidrogênios, depois ela ficou, né? O íon amônio ficou com um íon H+, além da estrutura que já tinha, né? Então, o que aconteceu para haver a formação do NH4, o íon amônio? Aconteceu o seguinte, que a amônia, né, o nitrogênio ele está na família 5A, né, 5 elétrons na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, só faz 3 ligações e tem um outro parzinho de elétrons aqui disponível para fazer uma outra ligação, uma quarta ligação, né? Então, quando essa estrutura encontra a água protona a amônia, né? Então ocorre a cisão heterolítica aqui, a entidade H+ vem e cola aqui, ó, né? Claro que aqui eu estou detalhando para você, mas normalmente não vem esse detalhamento todo, né? E aí há a formação do NH1, 2, 3. Aí o hidrogênio cola aqui no parzinho de elétrons não ligantes, né? O hidrogênio era um próton, então eu formo essa estrutura aqui, né? NH4 mais a hidroxila que sobrou, né? Mais a hidroxila, certo? Então tem como classificar cada uma dessas substâncias segundo Bronsted-Lowry. Vamos classificar? Então, ó, não vem mostrando e detalhando o que está acontecendo. O tio que está detalhando para vocês. Mas aí o segredo, o que é que você tem que fazer? O segredo é olhar a estrutura antes e depois. Então, vamos lá. Na interação entre a amônia e a água, né? Ó, a gente percebe que a amônia antes e depois, ó, ela tem na estrutura depois ela tem um hidrogênio a mais, então ela é que foi protonada. Se ela é que foi protonada, ela é a minha base, porque ó, definição de base, o que é uma base segundo Bronsted-Lowry? É um receptor de prótons. Então quando eu olho para essa reação, quem está protonando é a água está protonando a amônia, né? E como é que eu flagro isso? Olhando para a amônia antes e para ela depois. Antes ela é amônia, depois da reação ela é o íon amônio, né? Então você percebe que ela tem um hidrogênio a mais na sua estrutura, então ela foi protonada. Se ela foi protonada, ela é a minha base, certo? É a minha base. Aí o que acontece? Se ela é a minha base desse lado, a minha estrutura formada do outro lado é o meu ácido conjugado. Vamos para a definição de ácido conjugado? Eu vou ler para vocês. É a molécula ou íon que se forma quando uma base recebe um próton. Então a minha base aqui, ó, recebeu um próton. Então foi formada uma nova estrutura. Que estrutura que é essa? É o meu ácido conjugado. Certo? Agora vamos trocar a corzinha. Ó, quando eu olho para essa interação, eu percebo que a água, olha lá, ó, ela tinha 2 hidrogênios. Depois da reação, só sobrou a hidroxila, só sobrou o oxigênio com um hidrogênio.
Então, o outro hidrogênio foi utilizado para protonar a amônia, né? Então, quem que é a minha água aqui no caso? É o meu ácido, certo? É o meu ácido. E o que que acontece? Definição de base conjugada é a molécula ou íon que se forma quando um ácido perde o seu próton. Quando esse meu ácido perde o seu próton, o que sobra é a minha base conjugada. Certo? Então, base, ácido conjugado, ácido, base conjugada. É muito legal, gente, que essa reação ela ocorre para cá e para cá, numa situação de equilíbrio, na mesma velocidade, né? E aí, olha só, é muito curioso porque essa estrutura protona essa e essa daqui, por consequência, é protonada, nesse sentido, né? Mas no outro sentido, ocorre também, né? Então, essa estrutura, por que ela é chamada de ácido conjugado? Né? Porque ela também protona essa hidroxila, fazendo com que a hidroxila volte a ser água. Então, esse sentido também ocorre. E fazendo com que o meu íon amônio volte a ser amônia, né? Então, essa reação ocorre nos dois sentidos, tá? Então, por que esse camarada é chamado de ácido conjugado? Porque ele também atua como ácido nesse sentido. Ó, ele protona a hidroxila, fazendo com que a hidroxila volte a ser água, né? E aí, definição de ácido. O que é um ácido? É um doador de próton, né? É um doador de próton. Daqui a pouco a gente fala sobre a palavra conjugada, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Vamos lá para o exemplo 3, então. É importante dar muitos exemplos para que vocês possam entender a brincadeira toda. Olha lá. Vamos pegar uma reaçãozinha aqui. Exemplo 3. Aqui, ó. CH3, COO. Esse aqui é o ácido acético. Quando eu jogo ele em água, eu formo essa estrutura aqui, né? CH3, COO- e H3O+. Não é? Muito bem. Vamos apertar o play agora? Ó, não vou dar mais um não, tá? Vamos agora aprender a enxergar a reação, porque esse zoom quem faz é o tio, né? Quando você pega a questão na prova, não vem com zoom para mostrar a estrutura, nada disso. Então vem a linguagem assim, ó, seca. Qual que é o segredo para você classificar as substâncias envolvidas na minha reação conforme ácido e base de Bronsted-Lowry? O segredo é olhar para o antes da reação e comparar com o depois. Então, olha só, quando eu olho para o antes e para o depois, o que eu percebo? Eu percebo que essa estrutura é quem protona essa estrutura, não é? Ó, aqui, ó, essa estrutura, quando eu olho para ela antes e depois, ó, aqui ela tem um hidrogênio a mais do que aqui. Então, é ela que é a doadora de prótons. Portanto, ela é o meu ácido de Bronsted-Lowry. Ó, ela é que vai protonar a água. Eu não preciso dar o zoom, mostrar a estrutura, nada disso. Ó, ele é o meu ácido. A água, quando eu comparo ela antes e depois, ó, aqui, ó, antes, o tio tá fazendo com corzinha, bem bonitinha para você, ó. Quando eu comparo para ela antes e depois, ó, então vou deixar com corzinha marrom aqui, antes e depois. Antes e depois, tá? Quando eu comparo o antes e o depois, essa estrutura aqui, ó, o depois dela é uma estrutura protonada. Então, a base é a minha receptora de prótons. A água é a minha receptora de prótons. Então, ela é a minha base. Esse é o meu ácido, essa é a minha base. Toda vez que o ácido perde o próton, ele se transforma numa outra estrutura, né? Que é a estrutura desprotonada, que eu vou chamar de base
conjugada. Toda vez que a minha base recebe um próton, ela vai se transformar numa outra estrutura, que eu chamo de ácido conjugado. Tá claro, gente? Olha lá, a reação ocorre nesse sentido e nesse sentido. Esse camarada é um ácido quando entra em contato com esse camarada, porque ele protona. A água é protonada. Definição de base. O que é uma base? É um receptor de prótons. É ela que está recebendo prótons. Aqui desse lado, a reação nesse sentido ocorre também igualmente. Ó, essa daqui é a minha base. Por que ela é a minha base? Porque em contato com essa estrutura, esse camarada vai protonar essa estrutura. Então, ela é a receptora de prótons. Certo? Então, a reação vai ocorrer para cá também. Então, gente, é muito importante você olhar para uma reação química e classificar, né, quem é o ácido, quem é a base conjugada e quem é o ácido conjugado. É muito importante saber fazer isso. Tá bom? Exemplo 4. Último exemplo. Tá? Aqui, ó. H2SO4 mais HCH3COO num estado de equilíbrio com H2CH3COO mais HSO4 menos. Aqui tem um maisinho aqui, certo? Olha ali, ó. Quando a gente olha para essa reação, olha lá, tá aqui ácido sulfúrico. Quando eu coloco ele em contato com um ácido acético, olha só o que acontece. Eu tenho a formação dessas duas estruturas, tá? Então, se você reparar bem, ó, o ácido sulfúrico antes e depois, ó. O depois ele tem um hidrogênio a menos, portanto o ácido sulfúrico é quem é o protonador. Ele que está enfiando o próton goela abaixo. Então ele é o meu ácido. Certo? O ácido, depois que perde o seu próton, ele se transforma em base conjugada. Certo? Aí, meus amores, olha só que legal. Esse camarada aqui, o nome dele é ácido acético, certo? Mas, em contato com o ácido sulfúrico, que é um ácido mais forte, ele tem o comportamento de base. Então, olha só que legal. Para Bronsted-Lowry, o conceito de ácido e base, ele não é definitivo. Depende do contexto em que a substância está inserida. Então, o ácido acético, ele tem um comportamento ácido quando em contato com uma substância que é fácil de protonar, né? Mas ele pode sim ter o comportamento básico, né? Nesse caso aqui, nós temos um típico exemplo onde o ácido acético, apesar de, na maioria dos casos, ter um comportamento ácido, por isso que ele é classificado como ácido, quando ele entra em contato com um ácido que tem maior poder de protonação, ele tem o comportamento de base. Olha que curioso, né? Então, a base, né, quando ela recebe o próton, ela se transforma numa outra estrutura, que é o meu ácido conjugado. Tá claro, gente? Tudo bem? A reação ocorre nos dois sentidos. Ó, nesse sentido, esse camarada é um ácido e esse camarada é a base. Ó, como é que eu sei que ele é ácido? Comparando a estrutura dele antes e depois, ó, eu percebo que é ele que está doando o próton para cá. Então, o próton está sendo enfiado goela abaixo aqui, né? Então, ele é o meu ácido, ela é minha base. Quando eu olho nesse sentido, olha só, por que essa é a minha base conjugada e esse é o meu ácido conjugado? Porque na reação entre essas duas estruturas, ele é o meu ácido, por quê? Porque ele vai protonar essa estrutura aqui, ó.
né? Esse próton vem daqui para cá, formando a nova estrutura daqui para cá, que é o H2SO4, né? Tudo bem, gente? Tá claro? Todo mundo conseguiu entender? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, como tá dando 15 minutos e o que eu preciso fazer vai demorar bastante, eu vou deixar Lewis para o próximo vídeo. Mas antes de deixar Lewis para o próximo vídeo, vamos fazer o seguinte, tá acabando a bateria aqui, eu vou finalizar o vídeo e vou deixar Lewis para o próximo vídeo, é isso mesmo. Mas eu vou voltar nessa folhinha aqui no próximo vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo, beijo e até o próximo vídeo.